Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Antes de começarmos então, gostaria de lhes contar uma história rápida que é para poder contextualizar a mensagem que quero passar. Digamos que João está devendo uma grana para Pedro e João não tem como pagar. Daí, para tentar de alguma forma resolver essa situação, Pedro mexe com a família de João, ou seja, mexe com a sua mulher e seus filhos. Apesar de João estar devendo uma grana para Pedro, será que Pedro foi justo com essa atitude? Não, não foi. Porque ele acabou envolvendo terceiros, pessoas que não têm nada a ver com todo um problema que envolve somente ele e João. Então não é justo, entendem? Só que nós nos deparamos com uma situação na Bíblia onde Deus acaba agindo como Pedro. Ele mexe com terceiros que não têm nada a ver com a história. E para piorar a situação, esse mesmo Deus passa um princípio de moral onde não deve se mexer com pessoas que não têm nada a ver com problemas de outros. Mas ele acaba cometendo exatamente isso daí, como Pedro, na analogia que usei. Então vamos lá. Em Ezequiel 18:20 está escrito o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a iniquidade do ímpio cairá sobre ele. Em Deuteronômio 24:16 também temos algo parecido, que diz o seguinte: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, Deus de alguma forma inspirou para que estivesse escrito aí na Bíblia, através de seus profetas, que os filhos não poderiam pagar pelo erro dos pais, ou mesmo os pais não poderiam pagar pelos erros dos filhos. Quem pecou, que pague pelo seu erro. Essa era uma forma justa dele poder separar as coisas, né? Mas vocês já pararam para pensar no episódio de Adão e Eva? Adão e Eva tiveram filhos, Abel, Caim e Sete. Tudo bem, Abel foi morto por Caim, né? Mas o que acontece é que após eles terem filhos, tiveram mais outros e gerou a humanidade toda, né? Daí chegou até em Noé, Deus criou o dilúvio, salvou sua família de Noé. Daí, a partir deles, por intermédio de uma relação totalmente incestuosa, criaram a humanidade novamente. E lembrando que a relação incestuosa também aconteceu lá com Adão e Eva, né? Mas, enfim, acho que vocês entenderam a parada toda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a humanidade toda descendeu de Adão e Eva. E se todos descenderam de Adão e Eva, logo somos todos filhos de Adão e Eva. Não é? Adão e Eva seriam nossos pais. Mas se Deus falou isso em Ezequiel, que eu li para vocês, e Deuteronômio, que os filhos não pagarão pelos erros dos pais, nem os pais pelos erros dos filhos, por que a humanidade toda está pagando pelo pecado que Adão e Eva, que são nossos pais, cometeram? Por quê? Ou seja, há uma contradição aí. Como é que Deus pode ter dito isso em Ezequiel 18:20, em Deuteronômio 24:16, mas ao mesmo tempo fazer isso com Adão e Eva? Pode aparecer aqui alguém e dizer, não, mas essas leis foram dadas bem depois de Adão e Eva. Meus caros, pensem no seguinte: esse Deus é imutável? A sua palavra vale por toda a eternidade? Se Deus falou A, B, C, vale para ontem, hoje e amanhã esse ABC. Vai continuar sempre sendo ABC ao invés de BCA. Entendem? Por que eu digo isso? Se nós olharmos passagens como, por exemplo, Hebreus 13:18, está escrito o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se olharmos a uma passagem também como Isaías 40:8, veremos o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, por mais que você diga que não, mas essas leis que você vê em Deuteronômio e em Ezequiel só passaram a valer bem após Adão e Eva. Por mais que você diga isso, lembra-te que a própria Bíblia também diz, como acabei de ler agora em Hebreus e em Isaías, diz que esse Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e para todo sempre. E a sua palavra, e sabemos que dentro da palavra de Deus existe a lei, também vale para ontem, hoje e amanhã. Ou seja, antes de Deus ter criado tudo, essa palavra já valia. Era algo que já estava sempre em sua mente e que valerá sempre. Não é? Então isso faz cair por terra essa ideia de que não, mas essa lei de Ezequiel e em Deuteronômio só passou a valer depois de Adão e Eva.
faz cair por terra essa ideia completamente. Então, para terminar esse vídeo, também temos um outro episódio que demonstra que Deus acaba sendo totalmente contraditório, que acaba maltratando também os inocentes, que seriam a humanidade toda, né? Que não tem nada a ver com o erro dos pais, que seriam Adão e Eva. Esse episódio está lá em 2 de Samuel, onde Davi cobiçou a mulher de um de seus soldados, bolou todo um plano e indiretamente matou esse soldado. Daí aproveitou-se da ausência dele, ou seja, da morte desse cara, né? Pegou sua mulher e engravidou ela, ou seja, Davi adulterou. Acabaram gerando uma criança, houve um fruto nessa relação. Só que em vez de Deus punir quem cometeu esse erro, como ele muito bem disse em Ezequiel 18:20 e em Deuteronômio 24:16, ele acabou punindo a criança. Feriu ela e ficou assim gravemente por 6 dias até vir a falecer no 7º dia. Ou seja, em vez de Deus punir os adúlteros, os pais que pecaram, que erraram, ele puniu a criança, que não tinha nada a ver com o erro dos pais. Ou seja, mais uma contradição aí e mais uma demonstração de que ele maltratou um inocente. Em outras palavras, se esse Deus diz que os filhos não podem pagar pelo erro dos pais, por que o mesmo faz a humanidade toda sofrer? Por que o mesmo matou o filho de Davi, se foram os pais quem erraram? Bom, esse vídeo aqui foi para vos fazer refletir um pouco, né? Se você é cristão, espero que tenha prestado atenção aqui e corra atrás de informações, leia a sua própria Bíblia e reflita sobre essa contradição grave que está no seu livro sagrado. Se curtiu do conteúdo, não esqueça de se inscrever, dar aquela força, o like, né? Porque ajuda no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui pela internet. Estão aparecendo aqui vídeos de recomendações que é para vocês poderem olhar outros conteúdos, que é para vos fazer repensar um pouco a respeito da fé cristã. Então a gente se vê numa outra ocasião, espero que fiquem todos em paz. Tchau, tchau. Até mais.